pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a professora Elisama, professora de matemática, e na aula de hoje nós daremos continuidade com a nossa playlist sobre equação do segundo grau. Nesta aula nós resolveremos quanto que é 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Então vamos lá. O primeiro passo para nós resolvermos uma equação do segundo grau é nós determinarmos quem será o nosso A, B e C. Então vamos lá. Vamos determinar quem será o nosso A, o nosso B e o nosso C. Quem que é o A para a gente? O A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Quem que está acompanhando o x ao quadrado? É o número 6. Agora, nós temos que determinar quem que é o B. O B é aquele que acompanha o x elevado a 1. Aí vocês podem me falar, mas Elisama, esse x aqui, ó, ele não tem nenhum expoente. Exatamente. Quando não tem expoente, nós sabemos que é o número 1. Quem que está acompanhando esse x elevado a 1? Tem algum número? Também não tem. Mas quando não tem, é o número 1. Então, esse B aqui vale 1. E o C é aquele que não tem nenhuma variável, ou seja, não tem um x. O único número que não tem x é o menos 1. Então, o C é menos 1. Então, pessoal, o primeiro passo para nós iniciarmos a resolução de uma equação do segundo grau é nós determinarmos quem será o nosso A, B e o C. Depois que nós fizermos isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular o nosso delta. Então, vamos lá. Ó. Como que nós calculamos o delta? Da seguinte forma, nós temos que calcular quanto que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Quanto que vale o B? O B vale 1. Então, ó, B ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quanto que vale o A? Vale 6. Vezes C. Quanto que vale o C? Vale menos 1. Então, ó, menos 1. Agora, nós só precisamos resolver essa continha aqui. 1 ao quadrado é 1. Agora, menos com menos, mais. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 1, 24. Quanto que é 1 mais 24? É igual a 25. Então, ó, portanto, esses três pontinhos parecendo um triângulo significa, portanto, o nosso delta é igual a 25. Acabamos de encontrar, então, ó, o valor do nosso delta. Agora que nós encontramos o valor de delta, nós precisamos encontrar o valor de x. E como que nós calculamos? Assim, ó, x é igual. A formulinha é o seguinte, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que divide 2 vezes a. Menos, esse menos aqui, ó, que eu vou grifar para vocês, é da fórmula. Então, menos b. Quanto que vale o b? É 1, ó. O b vale 1. Então, menos 1, mais ou menos, raiz de delta. Quanto que dá o nosso delta? 25. Raiz de 25, que divide 2 vezes A. Quanto que é o A? É 6. Então, 2 vezes A, que é a mesma coisa do que 2 vezes 6. Agora, basta nós resolvermos aqui, ó. Menos 1, mais ou menos. Qual que é a raiz de 25? É 5. Ó, dividido, 2 vezes 6, 12. Reparem comigo que nós acabamos de chegar que x é igual a menos 1 mais ou menos 5 dividido por 12. E agora, o que nós precisamos fazer? Depois que vocês chegam nessa etapa aqui, nós precisamos encontrar agora o valor de x1 e o valor de x2. E por que o valor de x1 e o valor de x2, Elisama? Porque nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau. Então, nós precisamos encontrar dois resultados. Quando nós estávamos trabalhando com a equação do primeiro grau, nós encontrávamos apenas um resultado, bom? E como que nós encontramos o valor de x1 e x2? É muito simples. Reparem comigo que aqui, ó, quando nós extraímos a raiz quadrada, nós obtivemos um resultado mais 5 e o outro resultado foi menos 5. Então, o que isso significa? Que quando nós formos calcular o valor de x1 e x2, um valor vai ter que ser positivo e o outro vai ter que ser negativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que nós temos que fazer? Aqui vai ficar menos 1 mais 5 dividido por 12. Então, vamos lá, ó. Quanto que é menos 1 mais 5? É igual a mais 4. Então, mais 4 dividido por 12. Essa divisão dá exata? Não dá exata, mas nós podemos simplificar, certo?
Aqui, ó, nós podemos dividir por quanto? Nós podemos dividir por 4 e embaixo por 4 também. Então, vamos lá, ó. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Então, o primeiro resultado que nós encontramos foi 1/3. Mas, Elisama, pode dar fração? Pode. Pode dar número quebrado? Pode. Não tem problema. Agora, vamos encontrar o x2. O que nós temos que fazer? A mesma coisa. Só que aqui, ó, nós não colocamos mais 5, agora nós temos que colocar menos 5. Então, vamos lá, ó. Aqui vai ficar assim, menos 1, menos 5, dividido por 12. Então, vamos lá, ó. Menos 1, menos 5, menos 6. Menos 6 dividido por 12. Agora, 6 dá para dividir por 12? Não vai dar uma divisão exata. Então, o que nós podemos fazer? Simplificar. Então, ó, nós temos que dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo número. Jamais que vocês podem dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Então, vamos lá, ó. 6 dividido por 6, 1. Só que reparem que aqui está negativo. Então, vai ficar menos 1 sobre 12 dividido por 6, dá 2. Então, um resultado deu 1/3 e o outro deu menos meio. E como que nós podemos escrever esta resposta? Da seguinte forma, nós colocamos o S de solução, abre chave, colocamos aqui, ó, menos meio e 1/3. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que essa videoaula tenha te ajudado, tenha esclarecido as suas dúvidas. Mas se porventura ficou alguma dúvida ou ficou alguma passagem que vocês não tenham entendido, deixe aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo todos vocês. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Desta forma, sempre que nós postarmos qualquer vídeo, vocês sempre serão notificados. E por favor, pessoal, se esse vídeo te ajudou, não saia dele sem deixar aquele mega joinha para nós, porque desta forma vocês ajudam a divulgar tanto esse vídeo quanto o nosso canal. Um super beijo a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e eu aguardo vocês para as nossas próximas aulas.